Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O médico doutor Lucas, escrevendo aí a história, mais uma história, né, da Bíblia, do Evangelho, tendo como personagem talvez aí principal dessa narrativa de Atos, o nosso saudoso apóstolo Paulo. Paulo, que antes era Saulo, perseguidor do Evangelho, tirano, homem de muita raiva no coração contra os cristãos, a ponto de persegui-los e os arrancar de dentro de suas casas para os matar. Certo dia tem um encontro com Jesus e ele então muda totalmente de vida e começa a trilhar esse caminho aqui que é contado em Atos dos Apóstolos pelo médico Lucas, que faz essa narrativa bem interessante. A partir do verso 37, Atos capítulo 2, a partir do verso 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Paizinho querido, Deus amado, mais uma vez nós falamos com o Senhor, nós clamamos, e eu quero em especial pedir ao Senhor que o Senhor venha me usar nessa noite, Pai. Eu sou limitado, o Senhor conhece as minhas limitações. Preciso da ação do Espírito Santo do Senhor para que a tua mensagem seja revelada. Eu sei que sem ti nada poderei fazer. Então, Deus, ainda sendo eu pobre pecador, o Senhor venha me usar nessa noite aqui para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que faremos? O que você vai fazer? O que eu vou fazer? O que nós podemos fazer? Como podemos fazer? Por que fazer? Para que fazer? São inúmeras as perguntas que eu e você, como filhos de Deus, crentes, podemos fazer acerca das promessas de Deus para as nossas vidas. Deus tem várias promessas. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver várias promessas. Talvez uma das promessas mais conhecida e, digamos que, falada entre nós, é a promessa que Deus fez a Abraão, né? Dizendo a ele que bendito seria a família dele, né? Através dele, toda a terra, né? Seria bendita, né? Os filhos dele, a sua geração inteira. E a promessa do Senhor, ela tem se cumprido, irmãos. Tem se cumprido. Não dá para achar e dizer que as promessas de Deus não têm se cumprido, porque elas têm se cumprido. E vão continuar se cumprindo, porque Deus não é homem para mentir. Ele é imutável. Essa semana um amigo meu,
falou que tinha dúvidas acerca da imutabilidade de Deus. E ele falou, nem vou falar sobre isso. Eu falei, se você quiser falar para edificação, a gente pode conversar. Mas se for por simplesmente você ter o prazer de querer discordar de mim, da Bíblia, a gente não precisa falar nada. Então, não, deixa para lá então. Eu falei, tudo bem, tranquilo, mas para mim, Deus é imutável. Ele é totalmente imutável. Você e eu não. Aí depois eu parei, eu ia começar a dizer mais algumas coisas, né? Mas tem hora que você... É melhor ficar calado. Mas Deus, ele cumpre o que ele promete. Deus, ele vai cumprir os planos dele na sua vida. Se ele tiver promessas para você, ele vai cumprir. Pode ter certeza disso. Foi uma pergunta que os irmãos fizeram, os apóstolos fizeram aqui, aqueles homens, na verdade, que se converteram, fizeram a Pedro, né? E aí agora, o que vamos fazer, varões, irmãos? Pedro pregou um sermão violento naquele dia ali, e muitas almas se converteram, quase 3.000 almas vieram se achegar a Cristo, e eles perguntaram o que iriam fazer. Muitas das vezes, nós perguntamos a Deus o que vamos fazer, porque acontecem algumas coisas acontecem em nossas vidas, talvez perda ou dificuldade de trilhar um caminho, ou dificuldade de conseguir alguma coisa. A gente pergunta, o que eu vou fazer agora, Senhor? Estou nessa situação, o que é que eu posso fazer? Eu quero dizer, irmãos, para você, por experiência própria, que Deus, ele sempre vai dizer para você o que você precisa fazer. Sempre. Ele sempre vai mostrar para você o que eu e você precisamos fazer. Uma coisa é você perguntar a Deus e querer ouvir, e outra coisa é você perguntar a Deus só para dizer que perguntou. Porque quando você pergunta a Deus, querendo ouvir o que Ele quer te dizer, você vai ouvir porque Ele vai falar. Ele vai falar. Exemplo disso, temos o salmista Davi, que falando com Deus, ele disse, e ele inclinou-se para me ouvir. Ele inclinou seus ouvidos para ouvir o que eu tinha para falar. Davi fala muito disso, né, de que Deus ouviu as suas orações, as suas súplicas. Salmo 51, ele fala, Senhor, compadece-te de mim, ó Pai, segundo as tuas misericórdias, infinitas misericórdias. Ele sabia que Deus estava ouvindo ele. E aí a gente vem para o Novo Testamento, a gente vê o Senhor, vê Jesus caminhando ali entre as pessoas, e o cego fica sabendo que Jesus está ali, e começa a gritar, a clamar o nome de Jesus, Jesus, filho de Davi. E as pessoas pedem para que Bartimeu cale a boca, mas ele continua gritando. E o que é que Jesus faz? A Bíblia fala que Jesus parou para dar atenção a Bartimeu. Então, irmãos, quando você para, quando você pergunta, quando você conversa, quando você busca o Senhor, todo o seu coração, toda a sua força, Ele para te ouvir, Ele te escuta e Ele fala. Agora é preciso ter sensibilidade, precisa estar com vontade. E esses irmãos fizeram isso, perguntaram, que faremos, varões, irmãos? E Pedro disse, arrependei-vos. Em primeiro lugar, arrependa-se dos seus pecados. Nós precisamos nos arrepender, irmãos, todos os dias. Eu e você somos pecadores e nós precisamos ter isso bem definido na mente da gente. Porque senão a gente vive numa soberba quase que irreparável, humanamente falando. Se eu e você não entendermos e compreendermos que somos pecadores, nós nos tornamos verdadeiros soberbos. Então Pedro disse, olha, primeiro arrependei-vos, cada um de vocês, e serão batizados. E aí, depois de se arrepender e ser batizado, o que é que acontece? Opa! Vai descer sobre você o quê? Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo. Talvez aqueles homens, eles estavam indecisos ou em dúvida acerca do que eles iriam fazer, porque
ainda não ardia, não estava sobre eles o Espírito Santo. Tem uma música legal, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, sua alma viverá, teu Espírito renovará, e no seu corpo tudo novo se fará. E é isso que acontece, foi isso que aconteceu com esses homens aqui. O Espírito Santo sobre eles, e aí eles começaram a compreender qual era o propósito de Deus na vida deles. Então, irmãos, primeiro a gente precisa nos arrepender dos nossos pecados, entendendo para que a gente venha receber o Espírito Santo de Deus e ele nos revelar os propósitos de Deus em nossas vidas. Para a gente caminhar, para a gente cumprir o ID do Senhor, para a gente fazer de fato aquilo que nós viemos, que nós fomos chamados para fazer. Pregar as boas novas do Evangelho. Não dá para a gente ficar no nosso mundinho fechado, achando que o mundo gira em torno da gente. O pastor Jonathan falou aqui, né, de os crentes estarem olhando para o ventre, né, olhando para o seu próprio umbigo. Não dá para ser assim. Não fomos chamados, salvos para isso. E aí, o doutor Lucas segue dizendo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Irmãos, quando Deus ele faz algo na vida da gente, ele faz por completo. As promessas de Deus é sobre a minha vida e a vida da minha família. Ah, pastor, mas acontece que meu filho não está no caminho, se desviou, ou nunca entrou no caminho, nunca esteve lá. É outra história. Mas a promessa de Deus é para a família, e é por isso que nós precisamos perseverar. E a gente vai ver aqui na frente. Perseverar, porque em alguns momentos, em algumas situações, as pessoas, alguns de nós saem do percurso. E aí, o que fazer? Eu vou desistir? Eu vou esmorecer? Eu vou achar que Deus não tem propósito para a minha vida, para a vida da minha família, que os planos de Deus não, nos planos dele não está inserido X, Y, Z da minha família, dos meus? Não. Deus faz as coisas por completo. É para você e para sua família, é para mim e a minha família. É por isso que Josué disse lá, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas é preciso, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Irmãos, a frase aqui na comunhão e no partir do pão, ela está se referindo aos cultos da Santa Ceia, né? Que eram celebrados em memória de Jesus Cristo. Eles seguiam esse modelo, né, da última ceia de Jesus. A gente vai ver lá Mateus capítulo 26, os discípulos, eles cearam, né, antes da morte de Jesus. Então, é nesse sentido aqui, na comunhão e no partir do pão. Eles se reuniam na comunhão ali no partir do pão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, oravam, irmãos, tempo de oração. A gente já tinha esse propósito, a gente já conhecia, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem nos direcionado a isso agora, mais do que nunca. Olha, irmãos, precisamos perseverar na oração. Precisa ter perseverança. Deus disse para esses homens aqui, olha, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ser batizados, o Espírito Santo descerá sobre a vida de vocês, e vocês vão começar a pregar a minha palavra, vocês vão começar a viver o verdadeiro eu, vocês vão começar a fazer milagres, vai começar a libertar os cativos, a libertar os oprimidos. Então, ide, vai, agora perseverem. No percurso, você vai encontrar dificuldade, vão acontecer situações que talvez elas queiram te parar, queiram fazer com que você desista, queiram fazer com que você tenha
desesperança, mas não, o Espírito Santo que está com vós, ele vai fazer com que vocês perseverem. Agora estejam em oração. Estejam em oração, porque é através da oração que o Senhor vai revelar para mim e para você, todos os dias o que Ele quer, o que Ele quer e o que Ele pretende fazer. Quando Ele vai fazer, como Ele vai fazer. Irmãos, nós precisamos entrar nessa condição, nessa atmosfera. Não dá para ficar aquém dessas coisas. E aí, é importante entender que todos precisam estar juntos. E é por isso que nós temos aqui pregado e falado, olha, você precisa fazer parte disso, você precisa fazer parte, você precisa estar envolvido, você precisa estar inserido. A igreja tem que estar inserida juntos. Juntos. A igreja toda. Eu preciso contagiar Priscila. Priscila precisa contagiar o irmão Saulo, a irmã Elise, que precisa contagiar a irmã Márcia, e assim vai. E a gente faz isso com palavras, fazemos sim, mas fazemos mais ainda com oração. Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, irmãos. Verso 43, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aqueles homens começaram a pregar e a operar milagres, fazer maravilhas. Pedro chega diante de um homem que estava ali na porta daquele... Fugiu o nome do lugar. Está na cabeça, mas não sai o nome agora. Mas vamos lá. Pedindo esmola. Porta Formosa, isso, Elise. Obrigado, irmã Elise. Fugiu o nome, né? Acontece isso, ficando velho. E aquele homem ali pede algo a Pedro, né? Material. E Pedro diz, olha, rapaz, eu não tenho, sabe? Se fosse falar na linguagem de hoje, eu não tenho um tostão furado. Né? Mas o que tenho, isso te dou. E o que é que Pedro tinha? Espírito Santo. Pedro tinha o Espírito Santo de Deus com ele. E as coisas mudaram de circunstâncias. É isso que você precisamos fazer. Às vezes a gente está preocupado com, sabe, com um monte de coisa à nossa volta, mas a gente esquece do que está dentro de nós. Ou do que precisa estar dentro de nós, que é o que vai fazer a diferença. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Mas é preciso contagiar um ao outro. Nós precisamos contagiar uns aos outros. Ainda que existam alguns irmãos difíceis de ser contagiados, né, irmãos? Tem alguns irmãos que são difíceis de ser contagiados. Você vai, você fala, você conversa, você ora por ele, você bate um papo, mas ele está lá, né? Ele não consegue, sabe? A caminhada é essa, infelizmente, isso acontece, acontece e vai continuar acontecendo. Agora nós não podemos deixar de perseverar. A gente não pode desistir. Deus não desistiu da gente, a gente não pode desistir do irmão, né? Ainda que seja aquele irmãozinho difícil pra caramba, né? Parecendo aqueles carros a álcool, um dia de frio, né? Que você bate na chave e ele não pega. Não pega e não pega. Ainda que tem alguns irmãos que é difícil de pegar, né? Tá ali na luta, mas não vamos desistir desses irmãos, não. Vamos perseverar. Vamos perseverar. E aí o texto segue, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa era a igreja primitiva, irmãos. Há quem diga que o contexto hoje é diferente. Naquele tempo sim, podia se viver assim, tendo tudo em comum, dividindo as coisas, compartilhando. Naquele tempo era o contexto, não tinha-se muito dinheiro, moeda, era na base do dado, troca e tal. Então, era outra história. Eu já ouvi colegas meus falando isso, mas eu acredito que isso é promessa de Deus e tem que ser assim, irmãos. Nós é que mudamos as coisas, né? E aí a gente acha que não dá para viver mais assim. Mas quão bom seria se a gente vivesse como esses irmãos viviam.
Eu vou fugir um pouco aqui talvez do contexto, não sei, mas eu estava indo trabalhar outro dia e eu vi uma frase na parede que dizia, estava falando acerca do petróleo, né? Falando que o homem, ele tem extraído o petróleo da terra, né? Aí a frase falava alguma coisa, mas era basicamente o seguinte: o homem tem extraído o petróleo da terra, mas uma hora a natureza vai cobrar tudo isso que o homem tem tirado. E eu fiquei pensando naquela frase vários dias. Falei, rapaz, interessante, né? A gente está vendo um monte de coisa acontecer aí, e às vezes a gente fala, rapaz, por que isso está acontecendo? Irmãos, a natureza está cobrando um monte de coisa aí da gente. Você quer ver, irmãos? Perceba, pare para pensar. Eu estava pensando mais uma vez sobre isso. A quantidade de metro quadrado que tem de chão, de concreto, de cimento, hoje na terra. Você acha que Deus Deus fez um plano para que isso? Você olha e você vê, né? São Paulo, dizem que São Paulo é a cidade de pedra, né? Imagina só, irmão, se isso cresce infinitamente mais do que a gente possa imaginar. A gente não vai ter mais verde, não vai ter mais chão, não vai ter mais terra para plantar, né? A quantidade de água. Eu fico pensando, fiquei viajando nessas coisas. Como é que a gente mudou, né? Como é que o ser humano tem mudado as coisas naturais? Como o ser humano tem interferido nas coisas naturais? Irmãos, a gente quer interferir em tudo. A Bíblia está aqui, a palavra de Deus está aqui, não dá para a gente interferir. A gente tem que cumprir o que a Bíblia está mandando fazer. E perseveravam, nós vamos perseverar também, vamos dar continuidade a isso. Somos parte disso aqui, não dá para querer viver diferente. Aí a gente vai e fala, não, mas hoje é diferente, hoje o contexto, uma pipoca. É a gente que está inventando história, não é para ser assim, é para ser do jeito que a Bíblia está dizendo que tem que ser. O que fazer, irmãos? Ajudar um ao outro, orar um pelo outro, dividir, doar. Mas eu não tenho, doe-se. Foi o que Pedro fez. Eu não tenho nada palpável, material, mas eu vou me doar. Está precisando de quê, meu irmão? Está precisando de oração, de um abraço, de uma assistência? Eu vou te dar. É isso que eu tenho, o amor que Cristo colocou em mim. Isso eu vou te dar. Isso é viver a igreja primitiva. É participar da torre de oração e perseverar nela. É participar, é se envolver. É orar, é participar das vigílias de oração. É uma bênção, irmão, tem sido uma bênção, é maravilhoso. Nós temos ido ali para o monte, ao sábado, né, orar pelas famílias. Eu quero dizer para vocês que estão aqui, nós estamos orando por vocês, pela família de vocês, pela saúde física e espiritual de vocês e da sua família. Pode acreditar nisso. Todos os dias, 24 horas, durante 24 horas, tem pessoas orando por vocês, por sua família. E ao sábado pela manhã, nós vamos juntos ali no monte, num lugar separado. Aquele lugar não é sagrado, mas é um lugar separado, né? A gente está indo lá e a gente tem orado por vocês, pelas famílias da igreja. Então, quando acontecer algo extraordinário na sua família, quando acontecer algo maravilhoso, não fique achando que foi Deus através da oração dos seus irmãos. Porque a gente está perseverando na oração. E por fim, verso 46, e perseveravam, e perseverando unânimes. Percebam que a palavra perseverando, ela está se repetindo. Isso é para mostrar para a gente que nós não devemos esmorecer.
Perseverar em todos os aspectos. E o verso 46, ele continua aí, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha aí que beleza. Ah, eu vou vir todo dia para o templo. É aí que eles falam, né? Os colegas falam que agora é outro contexto, tal. Eu não vou vir todo dia para o templo, tá? Mas todo dia vai ter alguém no templo, orando, juntos ali. Nós estamos hoje aqui. É claro que agora pelo contexto, né, atual, né, a questão da pandemia, mas aqui na igreja todos os dias tem gente em oração, tinha gente em oração. Estou errado, pastora Vânia? Todos os dias. Se não era de dia, durante o dia, à noite nos cultos. É isso, irmãos. E o que acontece? Há contentamento, há alegria, há satisfação de coração, porque Deus, Ele se alegra. Ele se alegra. Ele se alegra daquele coração quebrantado e contrito. Não dá para desacreditar nisso. Não dá para achar que Deus mudou, como o colega acha. Deus não mudou. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mesmo hoje, irmãos. O Deus que operou maravilhas, que abriu o mar vermelho. O Deus que colocou uma coluna de fogo, que colocou a nuvem ali protegendo aqueles homens e mulheres no deserto. O Deus que, curou, que trouxe o morto à vida, é o mesmo. Agora, ele não vai ficar também fazendo milagres aqui e acolá, porque para a gente achar que, aí eu acredito, né? Os milagres estão acontecendo, eu acredito que Deus existe, mas se não acontece, não. Eu coloquei uma frase esses dias, eu falei, não fique pensando você que Deus vai ficar toda hora fazendo milagre aí para mostrar para você que Ele existe. Não vai, irmãos. A gente precisa orar, clamar, pedindo a Ele milagres de cura, de enfermidades, precisamos, beleza, mas a vontade dEle é a que prevalece. Se Ele quer curar, Ele cura, se Ele não quer, Ele não cura, mas Ele vai continuar sendo Deus, independente de qualquer coisa. Se Ele mandar, se Ele não mandar, Ele continuará sendo Deus. Nós somos limitados, Ele não. E a nossa limitação é que nos faz querer ficar vendo as coisas para que a gente acredite que elas, de fato, acontecem da maneira que Deus quer. E não é assim. O que faremos? Pregaremos a palavra. O que faremos? Levaremos as boas novas da salvação às pessoas. O que faremos? Cumpriremos o mandato de Deus em nossas vidas. Ide e pregai o evangelho a todas as nações. É isso que nós devemos fazer. Foi isso que Pedro praticamente respondeu aqui para esses irmãos. É isso que está relatado aqui. É isso que você precisamos fazer. Perseverar, unânimes, sempre, em todo tempo. Que a gente vai ver, sim, como Deus é um Deus tremendo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que Ele nos permita entender seus desígnios todos os dias. Que nós venhamos parar de olhar para o nosso ventre, para o nosso umbigo. Que a gente pare de ficar colocando obstáculos para servir ao Senhor. Que a gente venha parar de ficar achando que nós somos coitadinhos. Que a gente venha entender que a graça, ela já é o suficiente para as nossas vidas. O resto, o demais agora, eu preciso caminhar para frente, esquecendo das coisas que se passaram e fazendo tudo novo, para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos orar. Pai de amor e de bondade, te damos graças, Senhor. Te louvamos mais uma vez por quem Tu és. Obrigado por Tua palavra, Deus. Obrigado porque de várias maneiras o Senhor tem se revelado para conosco. Deus nos ajuda, Pai, a sermos fiéis ao Senhor.
fiéis à tua palavra, que nós possamos, de fato, sim, Pai, sermos filhos que perseveram em tudo aquilo que te agrada, tudo aquilo que é bom, que vem do Senhor, que possa haver perseverança da nossa parte. Desperta, Pai, desperta os que dormem, os que estão cansados, renova as forças, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, é a oração que nós fazemos, com convicção de que o Senhor tem ouvido nossas orações. Oramos no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia.